Esse podcast é apresentado pela Copastur. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 10 do Saída de Emergência. Eu sou Renata Garcia e vou conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Pense onde você estava no dia 31 de dezembro de 2019. Acho que, como a grande maioria, você também estava fazendo planos para o ano que estava prestes a começar e talvez escrevendo a famosa lista de metas para o ano novo, a tão esperada nova década que se iniciaria. Um ano cheio de possibilidades, de oportunidades, mas no meio do caminho tinha uma pandemia que mudou o curso de tudo e nos colocou em um cenário de dúvidas, questionamentos e incertezas. Hoje, somos forçados a conviver com incertezas a todo momento e muitas vezes, pressionados em um cenário nunca antes vivido, acabamos sendo cada vez mais imediatistas e cada vez menos assertivos. No bate-papo de hoje, a gente vai conversar sobre quais mudanças de comportamento são mais adequadas para que a gente possa navegar na incerteza, trazendo assim um novo significado às nossas ações diárias. Afinal, será que existe uma equação matemática que nos ajude a solucionar a álgebra da incerteza? Bem, para conversar um pouco mais sobre essas questões, eu tenho aqui duas profissionais e também duas amigas que são extremamente inquietas e questionadoras. E eu vou começar apresentando a nossa primeira convidada, que é a Graziela de Giorgi. A Grazi está falando com a gente diretamente de Madrid. Ela é uma apaixonada pelo comportamento humano e pelos seus vieses de decisão. Com mais de 20 anos de experiência profissional e autora do livro O Efeito Iguana, essa engenheira de formação é mãe de 3 gatos e um cachorro. A Grazi ocupa atualmente o cargo de CGO, que é Chief Growth Office, na Scopem, uma consultoria global de publicidade, mas também atua como professora de inovação, colunista e palestrante internacional. Grazi, seja muito bem-vinda ao Saída de Emergência. Obrigada, Rê. Obrigada, prazer estar aqui. Bem, e a nossa segunda convidada saiu de Curitiba para o mundo. Ela também é engenheira e atualmente ela está no Brasil, mas já teve endereço residencial em 5 países e visitou outros 43. A Annalise iniciou a sua carreira no setor automotivo e depois mudou para o mundo da tecnologia, atuando em um aplicativo de transporte privado com projetos multifuncionais envolvendo países da América Latina e Europa. Recentemente, ela voltou para a cadeira de estudante em tempo integral na Hyper Island, uma escola de inovação na Europa com o conceito de aprender colocando a mão na massa. Depois disso, ela resolveu criar o seu próprio trabalho e juntar inovação e transformação humana, ajudando pessoas a inovarem com um trabalho que traga significado para elas e para o mundo. Annalise, seja muito bem-vinda ao Saída de Emergência. Obrigada, é uma delícia estar aqui. Bem, meninas, então vamos começar falando sobre álgebra da incerteza. Gente, afinal, o que é isso, né? Eu lembro que quando eu penso na palavra álgebra, logo me vem um bocado de cálculo, números e fórmulas, aquelas aulas de matemática que me deixavam maluca, preciso confessar para vocês. E aí, quando chegou até a mim o tema álgebra da incerteza, eu fiquei pensando, mas será que existe uma equação para nos ajudar a resolver tudo isso? Grazi, a primeira pergunta vai para você. Apesar de sermos os mesmos seres humanos dos últimos 100 anos, muita coisa mudou nesses últimos 10. Você acha que nós, seres humanos, também temos uma fórmula que conduz o nosso comportamento nos momentos de incerteza? Uma pergunta, Rê. Na verdade, não no sentido literal, né, do termo fórmula, mas acho que os números eles ajudam a gente a simbolizar
os desvios de comportamento que todos nós temos, né? Em menor ou maior grau, todos nós temos uns padrões de comportamento, forças invisíveis que influenciam o nosso processo de decisão. Nós somos mais previsíveis e menos racionais do que a gente imagina, né? Então, por trás dessa previsibilidade, existem essas forças que a gente não se dá conta, mas ela está presente desde que a gente acorda de manhã até a hora que a gente vai dormir, nos sonhos talvez também. E é importante a gente descobrir quais são essas forças para que a gente possa conhecer como a gente pensa para mudar como a gente age, né? Então, por exemplo, quem daqui já não se arrependeu de alguma decisão que já tomou na vida? Esse é um exemplo. Com certeza. Esse é um exemplo de que, mesmo quando a gente sabe o que a gente quer, muitas vezes a gente toma desvios de decisão, e esses desvios de decisão são desvios cognitivos, são desvios emocionais, são desvios sociais, e que a gente não se dá conta muitas vezes. Então, trazer à tona quais são essas forças é muito importante para melhorar o nosso processo de decisão. Outra pergunta que eu vou responder cheio de perguntas, né? Porque também as perguntas ajudam a gente a esclarecer. Por exemplo, a gente tem dúvidas, a gente duvida do positivo ou do negativo? Normalmente a gente duvida do positivo, porque o negativo a gente tem como certo. Você fala, Rê, eu te adoro. Você vai falar assim, tá querendo alguma coisa? Não sei, não. A gente é naturalmente desconfiado, né? É o famoso, quando a esmola é demais, o santo desconfia, Grazi. Mais ou menos isso, porque isso vem de não muito tempo, quando a gente era, né, macaco, a gente vivia na selva, a gente tinha que desconfiar de tudo que era perigoso para a gente. Então, essa desconfiança vem, né, provoca na gente uma simetria natural que valoriza a perda. E essa simetria natural ela já foi calculada, né, por economistas comportamentais, que é a área que eu gosto muito, estudo, de 2:1. Então, essa relação é de 2:1. A gente odeia perder 2 vezes mais do que a gente adora ganhar. É fácil chegar a essa conclusão, mais ou menos, e também não é de 2:1 para todo mundo, né? Pode variar. Por exemplo, se você tem na sua família, né, uma educação em que o pai recrimina a criança quando ela erra, é claro que a criança vai ter mais dificuldade de experimentar coisas novas com medo da bronca, né? Então, talvez para essa criança não seja 2:1, seja 3:1. Enfim, cada cultura, cada país, cada cenário, cada contexto desenha um pouco isso. Em geral, em média, é de 2:1. Nessa linha também, além de 2:1, tem uma outra pergunta com base em números para a gente chegar nos comportamentos. A gente prefere ganhar, se eu falo assim, gente, analise, eu vou dar R$100 para vocês hoje, não sei como, transferência, né, claro. Eu vou dar R$100 para vocês hoje. Vocês preferem ganhar R$100 hoje ou 120 daqui a um mês? R$100 hoje. R$100 hoje, mas Sim. Racionalmente, se a gente for analisar a inflação e analisar todas as combinatórias, a gente vai chegar na conclusão que racionalmente é melhor 120 daqui a um mês. Mas a gente tende a ser imediatista desde pequenininho, e o próprio ambiente corporativo força a gente a ser imediatista, né? Então, muitas vezes nas empresas a gente tem as famosas pendências que a gente tem que resolver na hora, né? Nas empresas o nosso delta T tende a 0, né? A gente precisa resolver aquele pepino naquela hora. E o fato de existirem pendências que você tem que resolver na hora, num delta T que tende a 0, deixa as tendências para um futuro infinito que nunca chega, né? Então, esse futuro infinito que nunca chega também ele está associado, né? O nosso modelo mental ele faz com que a percepção de tempo seja elástica. Assim como a incerteza gera o medo, que é a aversão à perda que eu falei antes, e gera imediatismo, que é o viagem do curto prazo que eu estou falando agora, também existe a oscilação do tempo para o infinito, que é a procrastinação, né? A gente procrastina muito, a gente deixa tudo para depois. Um depois que é o infinito que talvez nunca chegue, porque a gente não tem, muitas vezes, um deadline definido. Então, a gente acha que a gente vai tirar aquela ideia da gaveta que a gente nunca tira algum dia, que significaria a tendência, no nosso caso, mas a gente não tira porque a gente acha que, vou deixar para depois, daqui a um tempo, quando eu tiver acumular mais dinheiro, tiver mais conforto, eu largo meu trabalho, vou me dedicar para essa ideia. Só que nesse momento, você pensa isso, você já está fazendo as suas pendências, você já entra no modelo automático, e você esquece que você planejou tirar aquela ideia da gaveta. O infinito não chega nunca. Então, até o Steve Jobs tem uma frase fantástica, porque ele fala que a consciência da morte, que ele ia morrer, né, ele sabia que ele ia morrer cedo, a consciência dessa morte próxima foi a melhor ferramenta para ele, porque fez com que ele saísse um pouco dessa armadilha do que ele pode perder. Então, a gente, quando está condicionado a um momento de incerteza, vem medo, vem o egoísmo e vem o imediatismo, né?
Mas é importante a gente se dar conta dessas forças, que não são só essas, existem muitas outras, esses são alguns exemplos, e que os números talvez são úteis para trazer exemplos mais do dia a dia, mais concretos, que a gente possa se reconhecer, e a partir desse reconhecimento, como primeiro passo para mudar como a gente age, né? Tem muita coisa por trás das nossas ações, né? E às vezes nesse piloto automático que a gente fica, a gente não se dá conta disso, né? De como as nossas decisões estão embasadas em comportamentos que a gente vai reforçando ao longo do tempo, né? E como isso acaba de alguma forma nos colocando nesse lugar de procrastinar, e no ambiente corporativo isso acontece muitíssimo, né? E de não saber trazer a tendência como algo real, né? Porque eu estou sempre correndo atrás do rabo e resolvendo 1 milhão de pendências que acontecem ao longo do dia, né? Essa própria procrastinação é um modelo que, né, que também vem do tempo da selva, da caverna, onde a gente tinha que economizar energia, né? Então, era um modelo economia mode on, né, de economia de energia, onde a gente tinha que ter essa energia disponível para quando um perigo acontecesse, né? Quando viesse alguma coisa que tirasse a gente do conforto. Então, só que hoje o perigo é você não fazer nada. Se você não fizer nada, talvez você esteja correndo o maior perigo da sua vida, né? Sem dúvida. E estamos vivendo muito isso hoje, né? Quem não se preparou, claro que ninguém imaginava o que ia acontecer, né? Mas quem de alguma forma não leu os sinais de uma nova economia, de um novo perfil de cliente, de novas necessidades, hoje está tendo muito mais dificuldade num cenário muito mais desafiador de conseguir equilibrar e responder a tudo isso, né? A essa coisa tão dinâmica que a gente está convivendo hoje. Mas, Annalise, eu quero direcionar agora uma pergunta para você, né? Porque atualmente as empresas e as pessoas estão sendo forçadas a se adaptar quase que diariamente, né? E aqueles que ainda resistem a essas mudanças estão sendo praticamente guiados para o novo da forma mais dolorida possível, né? Que é com muita urgência e quase com uma violência, né? Annalise, você pode compartilhar um pouco com a gente sobre a tua trajetória e como você aprendeu a lidar de verdade, assim, com esse desconhecido, esse incerto e esse imprevisível, trazendo um pouco da tua trajetória pessoal para a gente? Sim, continuo aprendendo, né? Não terminou, né? Diariamente, horariamente. Mas acho que fui sendo convidada a olhar para isso um pouco antes, assim, né? Tive um pré-Covid na minha vida, assim, né? Então eu vim, como muitos de nós, né? Vim de um modelo muito tradicional, onde a certeza era muito valorizada, né? Vim de uma família muito planejadora e que eu tinha que ter certezas e tinha que ter respostas, né? Era mais importante ter respostas do que perguntas, né? E hoje a gente está aqui fazendo perguntas, como a Grazi colocou, né? E aí, vindo desse contexto, comecei também como engenheira num ambiente bem tradicional, onde essas características de planejamento e certezas e controle eram muito valorizadas, né? Era como era valorizado um engenheiro. E aí comecei num ambiente bem tradicional, fui trabalhar na indústria, numa empresa multinacional, que era meu sonho na época, e fui estando nesse ambiente que valorizava isso. Depois eu migrei para um ambiente que me mostrou muito mais incerteza, que era o mundo das startups, o mundo da tecnologia, e tive que fazer uma mudança muito grande para me adaptar a esse novo modelo. Por mais que tivesse inspirações e bagagem que eu podia trazer, não dava para operar da mesma forma como eu aprendi a operar naquele contexto, né? Era outro contexto. Então, a incerteza era do mercado, a incerteza era muita instabilidade, né? Não tinha como negar os números da instabilidade. E fui sempre trabalhando em muitas áreas num curto espaço de tempo. Eu mudei muito de área. Mesmo quando eu trabalhava no ambiente tradicional, eu mudava muito de área. E tive que aprender a me adaptar muito rápido. Aprender muito rápido, conectar muito rápido e passar informação e mudar, né? Então, mesmo num contexto mais tradicional, eu tive que mudar muito rápido. E aí, como generalista, em algum momento me bateu um pouco de crise do generalista, né? Que quando bate assim, não, será que eu tenho alguma especialidade? Né? Será que eu sei de tudo um pouco e nada ao mesmo tempo? E aí, na época, eu comecei a olhar para a minha história, assim, para o meu currículo e falar, bom, quem sabe eu seja especialista em mudanças. Mas eu dava risada, porque era uma brincadeira, né? Com o passar do tempo, eu fui vendo que não era bem brincadeira e que era uma capacidade que eu estava praticando, né? A capacidade de se adaptar à mudança, independente de qual seja a mudança.
E aí depois eu migrei e fui fazer um mestrado, um master, né, em inovação na Inglaterra, e aí comecei a aprofundar mais essa questão, né, de aprender ferramental mesmo, aprender ferramentas para lidar, porque trabalhar com inovação é estar num ambiente incerto, imprevisível, incontrolável, né, de um olhar de futuro, e tudo são tendências e probabilidades, né, não há certeza. Então, comecei a mergulhar nesse mundo mais da incerteza, com ferramental, e fui lidando, né, como é estar nesse lugar onde a gente não consegue controlar o resultado, não consegue controlar para onde isso vai, exige, né, uma adaptabilidade, uma habilidade diferente. E aí isso tudo no contexto das empresas e no contexto dos clientes. Mas depois veio um outro empurrãozinho da vida que me fez a lidar com a incerteza no nível pessoal. Até então estava muito bonito falar as teorias e mostrar os PowerPoints, né, estava muito divertido. Mas aí veio a vida e me empurrou para a incerteza no nível pessoal. Fui escrever a minha tese do mestrado sobre o futuro do trabalho e as mulheres, também me conectando com esse olhar de futuro. E aí me veio um pouco de crise existencial, na época eu não sabia, mas comecei a questionar o meu propósito, o que eu ia fazer, e passei por uma incerteza muito grande, de eu não sabia onde eu ia morar, onde eu ia estar, com o que eu ia trabalhar, onde meu parceiro ia estar, se ele ia estar no mesmo país que eu. E passei por uma incerteza muito grande, e esse vazio, né, o vazio de não saber, o vazio de não saber qual seria o novo. Então foi um grande empurrão para lidar, e isso tipo encheu a minha vida, né, pessoal. E aí eu comecei a olhar para essa visão mais integral da incerteza, de nós como um indivíduo, como ser integral, né, o comportamento humano, como foi trazido aqui também. Então, se a gente está falando de inovação e lidar com mudança, como é que eu, como indivíduo, lido com mudança? Né? Então, numa mesa que a gente tem vários diretores discutindo sobre inovação e mudança, como é que cada um lida individualmente com a mudança? O que a gente está trazendo para a mesa se a gente não está lidando bem com a mudança individualmente? Então, eu acho que essa experiência me trouxe muito mergulhar mesmo na incerteza e começar a aprender como operar nela, né? Ao invés de tentar resistir à incerteza, né? Então, eu acho que a primeira mudança de chave foi não olhar para a incerteza como algo quebrado, como algo que tem que ser consertado, e simplesmente é o que temos, é assim, é um fato, é parar de resistir à incerteza e querer consertá-la. Porque senão a gente replica os modelos antigos, de tentar ser previsível, ao invés de adaptável, né? Então, quando eu acho que eu consegui começar a soltar de querer controlar, de querer saber o futuro, ter certeza que vai dar certo, né, quase um oráculo me dizendo como é que ia ser o futuro, e aí começou um processo de aprender como navegar, como, né, make friends, né, tipo, como se relacionar com a incerteza, né, aceitar a incerteza e mudar a forma como a gente opera, né. E eu acho que isso tem muita relação de como a gente lida com inovação, com mudança, com incerto, com falta de referência, que é o que a gente está vivendo hoje. Nos faltam referências de muitas coisas, né? Então, aprender a se adaptar com a mudança e com a incerteza no nível integral. Eu acho que isso vai levar a gente para um patamar e de mais, assim, um lugar de mais coerência, né? Lugar de coerência, onde a gente lida com a mudança individualmente, profissionalmente, nível organizacional, né? E de sociedade. Então, foi um pouco disso, um convite nada gentil, né? Eu acho que os sinais da mudança vêm baixinho, é igual um despertador, a gente vai colocando no soneca, e vai aumentando, e uma hora vem um barulhão, né? Então, muitas vezes a mudança vem assim, nesse barulhão, que é o que está acontecendo com muitas organizações hoje. Claro, independente do Covid, que não podia ser previsto, várias mudanças que estão acontecendo hoje já estavam dando sinais há muito tempo, né? Então, quando a gente coloca no despertador, vem mais barulhento, né? E aí vem esse da dor, né? Que a gente fala que a mudança vem às vezes pela dor, né? Então, eu acho que quanto mais a gente se abrir para a incerteza, mais a gente consegue olhar esses sinais, para que não seja tão dolorido da próxima vez. Muito bom, Annalise. Eu gostei do que você falou sobre, muitas vezes, numa mesa de reunião com gestores, gerentes, se discute inovação, se fala de mudança, mas o quanto cada um efetivamente está vivendo isso, né? Como é que a gente quer trabalhar isso dentro das nossas corporações se a gente não entendeu a trabalhar ou aceitar isso na nossa própria vida, né? Então, também é uma perspectiva, né? Uma mudança de mindset na questão de se relacionar com isso, né? E hoje, num mundo que a gente é tão cobrado a ter controle de tudo, né? Ter respostas para tudo, ter conteúdo sobre tudo, conseguir navegar naquilo que
não sabemos, né, ter a coragem de falar, não, eu não sei, é às vezes o que abre a oportunidade para novas coisas acontecerem, né? E talvez para abraçar essas tendências, né, de forma mais autêntica mesmo, né? Porque muito disso também nasce do que a gente ainda não sabe, né? E aí é nosso papel ir entrando um pouco nisso. E as possibilidades, né, que isso surge, né? Que possibilidades surgem da incerteza? Né? Quantas possibilidades surgiram na nossa vida do acaso, né? Do modo shuffle, né, da nossa vida? Tantas possibilidades bonitas que surgiram, né? Então, acho que a gente também perde oportunidades quando a gente não olha para isso. Serendipidade, né? Que é uma palavra que meio que não existe em português, mas aportuguesaram como serendipidade, né? Que você dá chance ao acaso, né? Como é que é essa palavra, Grazi? Fala de novo aí, que eu vou até anotar. Serendipity em inglês, mas ela é serendipidade em português, que não é tanto a sorte, mas é se você se conectar com o que está acontecendo, né? E você conseguir conectar os pontos, e isso gera uma ideia, mas a ideia não surgiu, né, do acaso, ela surgiu dessa confluência de fatores que você se permitiu, você estava aberto. Eu acho que isso vem muito do que a Annalise falou, de deixar de ter controle sobre as coisas. Eu acho que na medida que a gente entende que a gente não tem controle sobre nada, quase nada, né, eu acho que isso dá uma liberdade muito grande, porque eu acho que isso vem também com mindfulness. O mindfulness, a meditação, técnicas de respiração, ajudam a gente a tirar um pouco o controle e deixar que as coisas venham, e a gente dá boas-vindas a esses sinais. E quando a gente dá boas-vindas aos sinais, a gente consegue identificar esses sinais. E é quando a gente toma uma atitude, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas acho que a Annalise já, pela história dela, quando você toma uma decisão e você sabe, no fundo, não tem nada que te diga que aquele caminho é o certo, mas tudo conspira a favor depois que você toma aquela decisão. E aí vem a confirmação de uma forma meio mágica, né? Mas é porque você fez aquilo que você estava sentindo, porque você se permitiu se abrir, a entender que você não tem controle sobre nada, e a sentir o que estava emergindo, né? E tomar uma decisão em consonância com aquilo que estava emergindo. Então, acho que é a presença, é a tal presença que a gente nunca está presente. A gente oscila entre o passado e o futuro, a gente ora deprimido, ora ansioso, e a gente nunca né? A gente nunca está no estado presente. Uma coisa que a Lola, que é minha cachorrinha, me ensina sempre. Os animais ensinam muito pra gente, né? Isso é fato. Eu falo brincando às vezes, deixa que o meu eu do futuro explica, né? Que tem a ver com uma frase também do Steve Jobs, né? De que a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Então, quando a gente olha para nossa história, a gente entende o que uma coisa levou na outra. Né? Se a gente quer explicar essa história do começo, às vezes a gente não consegue, né? Então, no futuro, a gente vai conseguir conectar tudo isso. Né? Eu gosto muito de usar uma comparação de um quadro, né? Muitas vezes a gente está dentro do quadro, a gente está vivendo aquilo, a gente é parte de tudo aquilo que está acontecendo, né? E aí, quando a gente dá um passo para trás e enxerga o quadro como um todo, a gente consegue ter essa percepção que você trouxe, né, Annalise, de como que tudo que aconteceu nos colocou no lugar que a gente está, com as pessoas que a gente está, as escolhas que a gente fez, de alguma forma nos conduziram para aquilo, né? E escolhas, muitas vezes, incertas, né? Escolhas nessa sutileza do confiar e do seguir e do tomar as decisões sem necessariamente ter o controle de tudo, né? Aceitando de fato que a gente tem controle de muito pouca coisa, né? Então, é um exercício de sair do quadro, assim. Eu gosto muito de fazer esse exercício, de estar fora e olhar para o quadro e falar, agora eu enxergo que tem um sol brilhando ali, que tem uma montanha ali atrás. Então, me dá essa percepção. Quem sabe seja um quadro impressionista, né? Que você olha no um monte de risquinho, aí você dá um zoom out, ai, olha que bonito. Maravilhoso, é isso, é exatamente isso. Muito bom. Mas, Grazi, eu queria te fazer uma outra pergunta, assim, indo para o lado mais prático, né? Porque muitas vezes esse campo sutil, esse campo mais filosófico, as pessoas não conseguem tangibilizar isso no seu dia a dia, né? Ou de alguma forma, tornar isso real e verdadeiro e prático mesmo, né? Como é que a gente pode pensar, você falou muito de tendência e dependência no começo do nosso bate-papo, né? Mas como que a gente pode pensar nas tendências, sendo que a gente tem que resolver 1 milhão de pendências diárias e que parece que vão surgindo à medida que a gente resolve outras 1 milhão, né? Existe alguma equação matemática, né, que nos desperte para além desse medo, para além desse egoísmo,
e muitas vezes desse curto-prazismo, né, que a gente vivencia tanto, e que nos leve para esse outro patamar, né, que nos dê esse empurrãozinho aí fora desse lugar onde tudo acontece meio que no automático. Você já mencionou um pouquinho sobre meditação, né? Então, queria que você conversasse um pouquinho sobre isso. Acho que é super importante isso, trazer para a prática. Eu sou engenheira com análise, adoro ferramenta, adoro framework, adoro tudo que facilita a nossa vida de forma prática, de que forma a gente pode sair de um ponto A para um ponto B, tomando consciência da direção que a gente quer tomar, né? Então, eu acho que o primeiro lugar é tomar consciência. A gente não vai mudar nada sem a gente entender que a gente precisa mudar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Entendendo isso, tem algumas ferramentas, sim. Ferramentas que eu já apliquei na minha vida, porque também sou cheia desses vieses. Quando eu comecei a estudar, comecei a ver um monte deles dentro de mim. Falei, nossa, eu tenho tudo isso. E como é que eu faço para mudar, né? Então, as ferramentas me ajudaram e acho que são muito práticas para a gente sair de um lugar para o outro. Então, priorização. Acho que começar a priorizar, traçar metas e priorizar aquelas que... E eu tenho um framework que é muito simples, de relevância e simplicidade. Então, quando você coloca os seus objetivos e começa a traçar esses objetivos e faseá-los e colocar entre o que é mais relevante e o que é mais simples, né? Então, a gente vai sempre querer fazer o que é mais relevante e mais simples. Esses são os nossos quick wins, são coisas, pequenas vitórias fáceis de fazer, para você começar a dar o start, porque a gente funciona meio assim, né? Quando a gente começa a ver que as coisas dão certo, a gente vai se animando para continuar fazendo as coisas darem certo. Se a coisa é muito complexa e demora, a gente meio que desanima no meio do caminho e não segue adiante. Então, priorizar realmente as coisas que são mais relevantes e simples para essa engrenagem começar a acontecer. Essa priorização me ajudou a sair da preguiçosa número 1 para a preguiçosa número 2. A preguiçosa número tipo 1 é aquela que deixa tudo para a última hora e a procrastina, né, que deixa tudo para a última hora e faz no último tempo. A preguiçosa tipo 2 é a que faz tudo logo para se livrar, para ter mais tempo para não fazer nada. Então, eu estou migrando da tipo 1 para tipo 2, que eu acho mais saudável. É produtiva. Então, os quick wins me ajudam muito. Eu funciono com to-do list, eu tenho lista de tudo, todo dia tenho lista, e vou priorizando essa lista do mais relevante, mais simples, até o mais relevante e complexo, né, para poder começar a entender que eu estou indo para frente de alguma forma, né. Acho que outra coisa importante é determinar deadlines, né, determinar um tempo limite para você fazer as coisas, ou dar um tempo, né, um prazo para você fazer as coisas, porque senão fica aquele infinito lá que eu falei antes. Se você não der um prazo, você vai sempre achar que você tem todo o tempo do mundo e nunca vai dar prioridade para aquilo. Então, o prazo, ele é ruim, mas ele é bom, porque ele te disciplina, ele te força a fazer alguma coisa num determinado delta T, né? Uma outra ferramenta que eu acho que é super interessante, é uma ferramenta que a Coca-Cola usa no seu processo de inovação, a Mondelez também usa, e que eu sempre falo nas palestras, que eu acho que... E eu uso isso no meu dia a dia, o livro foi isso, que é o 70-20-10. 70%, 20%, 10%. Aonde 70% é business as usual, né, o que você costuma fazer, e 10% são aquele tempo, aquele investimento que você vai fazer para aquela ideia que pode dar errado. Porque pode dar errado. É o que a Annalise falou, inovação nada é certo. Aliás, tudo é muito incerto. Talvez você escreva o seu livro e publique o seu livro. Eu não sabia que eu ia publicar o livro, eu só sabia que eu tinha que escrever o livro se eu quisesse publicá-lo, né? Então, eu tinha que sentar lá todo dia e escrever e achar que as pessoas iam gostar. E eu comecei a fazer palestra para ver se realmente só eu tinha gostado da ideia ou se as pessoas também iam gostar. Então, enfim, é um processo. Mas se você não der a chance para que aquilo aconteça, você não depositar uma verbinha ou um tempinho para o seu erro, aquilo jamais vai acontecer. Então, que seja 10%, que seja 5%, mas pega um tempo todo dia ou toda semana para fazer aquele projeto que você vai tirar da gaveta, né? Isso pode virar um hábito pode entrar em flow. Então, quando você entra em flow, é quando você nem se dá conta, você está concentradíssimo. Mindfulness traz muito isso, né? Então, é quando você tem um desafio que é muito em consonância com a sua habilidade. Então, aprender sempre, estar sempre aprendendo, desaprendendo, para entrar nesse flow, nesse fluxo constante, é super, super interessante para você continuar, né, dar continuidade, para que isso vire realmente um hábito e não vire algo pontual que você vai fazer e depois vai largar e não vai fazer mais. Acho que se isso se torna um hábito, você consistentemente vai conseguir trazer as tendências, mas também não deixar de atender as pendências. Eu acho que esse é o maior desafio, assim, né, tanto na nossa vida pessoal, como também na nossa vida profissional, né.
E uma das coisas que eu gosto muito de falar, eu concordo com você com relação aos deadlines, é que o nosso cérebro, ele é um sabotadorzinho, né? Então, se a gente não coloca o que eu vou fazer, como você trouxe, né, a matriz de quick wins, né? O que eu vou fazer, o que é importante, até quando eu posso fazer, qual é a minha margem de erro, você de alguma forma vai mostrando para o seu cérebro os teus entregáveis, né? E aí, eu pelo menos percebo muito isso em mim, quando eu tenho algo que está concluído, me dá essa sensação de bem-estar, de realizado, né? De check, que saiu da minha lista. Então, vamos para frente, vamos fazer alguma outra coisa, né? E de alguma forma consegue equalizar aí essa fórmula de tratar o que tem que ser tratado, mas também tem essa margem para o que pode vir a ser tratado, né? Para o que pode vir a acontecer. Ana, você tem alguma dica sua de como conseguir trazer o que é resolver as pendências e também conseguir enxergar aí futuras tendências, algo além do que a Grazi mencionou aqui pra gente? Eu tenho visto mais assim, comportamento individual, eu tenho visto assim muita ansiedade com relação a essa falta, né? Como se a gente tivesse que pegar mais informação, mais coisa, como se estivesse nessa falta, né? Então eu tenho ido para uma outra linha, assim, no sentido de, claro, individual, né? Como a gente se relaciona individualmente com isso, de esvaziar um pouco a xícara, né? Não de informação, mas de conceitos, de modelos, né? E desapegar, assim, né? Então, para eu também deixar aqueles 10% de ideias inovadoras e criativas, eu preciso desapegar também de algumas coisas, né? Então, como é que eu desapego de modelos antigos, anteriores, e que não servem mais para esse modelo que a gente está hoje? Então, eu sinto que talvez seja mais produtivo nesse momento a gente desapegar, desaprender, né? Como a Grazi colocou, desaprender para se abrir para esse novo, né? Se abrir para esse novo. E a gente fica, às vezes, nessa transição entre o velho e o novo, né? Os hábitos acabam sendo do velho. Às vezes, até a fala nossa, né? É mais moderna, mais atualizada, mas os hábitos denunciam, né? Então, quais são os hábitos do antigo que a gente tem que desapegar, né? E desapegar mesmo, se a gente continua olhando para aquele passado que funcionou daquela forma, né? E não se abre para esse novo. Então, acho que sustentar esse lugar, às vezes até de um vazio, para deixar esse novo vir. Né, e não precisar controlar, a gente falou muito do controle, né, então acho que a primeira mudança assim, é do controle, e muitos de nós aprendemos que o controle ele era muito positivo e funcionou no modelo mecanicista, enfim, todo esse modelo antigo. Nesse modelo de alta complexidade que a gente tem hoje, não funciona mais, né, a hierarquia da mesma forma não funciona, a gente precisa de mais autonomia, mais adaptabilidade. Então, eu acho que às vezes não é você ter todas as respostas, mas estar em movimento, vocês falaram de prazos, né? Estar em movimento vai me levar, né? Vai me levar para isso. E aí eu vou me desafiando e colocando em movimento e aprendendo. O mais importante não é, talvez, acertar 100%, mas sim como é que eu consigo aprender mais rápido, como é que eu consigo me adaptar mais rápido, mudar mais rápido, né? E talvez a gente possa avaliar a capacidade de mudança e o quanto eu estou sofrendo para fazer essa nova atualização. Né? Quão dolorido está sendo para mim me desapegar dessa versão anterior e me atualizar para a nova. Né? Quanto mais, eu tenho olhado muito isso para mim na minha vida, né? Quanto eu consigo melhorar essa adaptabilidade, né? Porque no fundo a gente não precisa saber exatamente como vai ser o futuro daqui a 5, 10, 20 anos. A gente precisa se adaptar para o novo que vai vir, né? Então às vezes a gente fica apegado a alguns relatórios, claro, tendências são importantes, a gente precisa estar atento, mas alguns relatórios de qual vai ser exatamente a profissão no futuro, qual vai ser exatamente o curso que você tem que fazer, né? Para os mais jovens que estão ingressando. Na verdade, a gente precisa se adaptar, precisa aprender a aprender, a gente está falando tanto disso, né? Aprender a aprender e se adaptar. Então, eu acho que é mais olhar para esse processo, né? Em vez do que o como, né? Então, como é que é esse processo de se adaptar à mudança, independente de qual seja a mudança. E eu acho que, às vezes, olhar para o pessoal ajudando o profissional, olhar para o profissional, retroalimenta o pessoal também. Então, se eu não consigo ainda no meu contexto profissional, eu posso lidar com a mudança no meu contexto pessoal, né? Que mudanças eu consigo fazer para ir me adaptando e aprendendo a mudar, aprendendo a se adaptar. Acho que essa é uma grande habilidade que a gente está sendo desafiado agora, né? E deixar a xícara meio vazia, né?
é um desafio mesmo, né? Porque a gente está numa sociedade que quer que a xícara esteja sempre cheia, que a gente seja sempre consumindo mais conteúdo, estando em contato com outras coisas, consumindo tudo que está aí, né? A gente vê nessa época a quantidade de cursos online, lives, e isso também gera uma ansiedade, né? A ansiedade do eu não estou fazendo tudo, eu não estou acessando tudo que eu preciso, eu não estou consumindo tudo que eu gostaria, né? Então, se permitir dar esse passo para trás e falar, não, mas eu não preciso de tudo isso, né? Deixa eu esvaziar um pouco, até para conseguir abrir espaço para perceber outras coisas, né? Senão a gente acaba consumindo tanto e muitas vezes aumenta a nossa sensação de incerteza, porque você escuta um especialista falando uma coisa, o outro pesquisador da tendência falando outra, e hoje quem tem certeza de alguma coisa não sabe onde está, né? Porque ninguém tem certeza de nada, né? Todos os especialistas estão aí caindo num lugar que ninguém sabe como é que vai ser, né? Então é um exercício mesmo, assim. Eu particularmente sou muito favorável a deixar a xícara um pouco mais vazia, porque transbordar nem sempre é positivo, né? Nesse sentido. E de lembrar que a informação por si só não transforma, né? Então, o que a gente faz com a informação que é importante, o que a gente faz com o conhecimento. Então, se eu estiver consumindo muita informação e não estou conseguindo integrar, conectar e aplicar no meu dia a dia, aí eu viro uma biblioteca, mas aí humanamente não faz sentido, porque as máquinas conseguem fazer muito melhor que nós. A gente precisa, né, trazer o nosso lado mais humano. Acho que juntando a imagem do quadro, né, quando você se olha de fora, com a questão de esvaziar a xícara, vem muita questão do que a gente vê na meditação, né, que você se olhar de fora, você olhar seus pensamentos de fora, né, e é justamente isso, quando eu me vejo, né, hoje, nesse momento que a gente está vivendo, existe uma ânsia, né, como a Annalise falou, talvez maior ainda, de se informar, de saber o que está acontecendo e tal. Propositalmente, eu me recuso a ficar vendo informação todo dia. Eu acho que se a gente ficar vendo informação todo dia, a gente acaba poluindo a cabeça e deixando de fazer as conexões, os pontos, conectar os pontos. Então, é essa visão macro, esse afastamento que a gente tem que ter, que vem com a presença, né? Que vem com essa coisa de realmente se olhar de fora, olhar as coisas de fora e não ficar olhando o micro, toda a informação, o que eu faço com essa informação? Não, eu tenho que ir por aqui, porque senão você vai fazer desvios na sua vida que não vão te levar onde você quer chegar, né? Então, é isso, olhar, ter muito cuidado. Acho que tem que ter muito cuidado com as informações que existem e de que forma a gente consome essas informações, né? E dando relevância para o que realmente conecta com a gente, porque a gente realmente está presente, né? É difícil, porque no dia a dia é muito ruído, muito barulho, é muito difícil a gente desenvolver essa presença. É o grande desafio, mas é a grande oportunidade também. Sem dúvida, sem dúvida. Desapegar dos velhos conceitos e crenças, né, abrir espaço para o novo, como a gente tem falado, aceitar a realidade como ela é, né, investindo tempo para adaptar ao invés de resistir, né. Annalise, eu queria te perguntar, assim, além disso que a gente já está conversando, né, quais outras mudanças de comportamento você considera que são importantes para conseguir navegar aí na incerteza sem ser afogado por ela? Acho que, primeiro, não querer consertar ela, né? Como a gente falou. Né? Não querer consertar a incerteza e, assim, permitir ouvir ela, para onde ela está levando. Né? Então, quer aceitar ou não saber para onde esse mar vai me levar. Né? Essa é a primeira coisa. E aí, silenciando um pouco, trazendo o que a Grazi falou também, né? Silenciando um pouco para eu conseguir ouvir esses sinais. Para eu conseguir olhar para esses sinais e conseguir me adaptar antes dele virar um barulhão, né? Como a gente falou. Então, afinar esse olhar para a mudança que está vindo. E eu acho que tem outras coisas também que a gente não precisa fazer tudo sozinho, sabe? Como é que a gente usa e abusa da colaboração, da inteligência coletiva? A gente não precisa ter todas as respostas, né? Mas que elementos a gente pode trazer, lidando com essa incerteza, e compartilhar e abrir as barreiras, né? A gente falava de inovação aberta uns anos atrás, quando as empresas abriam as barreiras delas. Acho que a gente está sendo convidado nesse lugar até de mais vulnerabilidade e real, de sentar na mesa e discutir. E aí, o que a gente faz com isso? Né? A gente está vendo isso no nível organizacional, no nível de países, né? De se juntar para resolver uma situação ou ir para um outro patamar. Então, eu acho que às vezes a gente fica muito desesperado e a gente lidar com a própria mudança, mas tem uma mudança de mundo acontecendo. Então, todo mundo está passando por mudanças, né? Cada um com a sua.
Então, acho que a gente também pode acreditar nessa inteligência coletiva, como é que a gente consegue juntar essas pecinhas juntos, né? Se conectar, a gente consegue conectar tudo isso junto. Mas de entender que a gente não precisa ter todas as respostas agora, a gente precisa ter as pistas, né? Se atentar, então, ao invés de prever como vai ser esse novo mundo, ir construindo esse novo mundo. E entender que ele está sendo construído, né? Ao invés de tentar dizer que é assim, né? Então, o futuro vai ser assim. Então, como a gente vai olhando para isso, esse olhar de construção, e aí exige também um olhar de aprendiz, né? Esse olhar de constante aprendizado, né? Para isso, exige estar nesse lugar de vulnerabilidade também, de entender, mas também de abundância, no sentido de que eu não estou aprendendo porque eu não sei, eu estou aprendendo mais, porque é infinito o conhecimento, né? Então, aprendendo mais, e como é que eu me abro para aprender? Porque se eu me coloco nesse lugar de que eu sei, de que está tudo certo, eu não me abro para aprender. Não me abro para aprender com o outro. E aí eu não me abro para troca, né? Eu não me abro para trocar figurinha entre as empresas, né? Isso era um modelo antigo, que as empresas não compartilhavam informação. Hoje já não tem muito isso, né? Muito compartilhado. Então, eu acho que é entender que a gente está fazendo parte dessa grande transição. Não é só na nossa esfera individual, né? Não é só na nossa esfera individual. E que a gente pode construir. Só que para a gente construir, a gente tem que parar de resistir a essa mudança e se colocar como construtor, né? E vendo essas pistas e construindo esse novo. E eu acho que conforme a gente vai se adaptando à mudança internamente, a gente vai ajudando outras pessoas em outros níveis também se adaptando a essa mudança, né? Então, eu acho que mais do que o que vai ser, como é que eu vou me abrindo para esse processo de transformação, desapegando novamente, como a gente falou, e sem querer prever, porque às vezes a gente quer consertar a incerteza prevendo. Agora eu sei qual é o novo relatório que me diz como é que vai ser o futuro, né? E na verdade a gente precisa se adaptar. Mas eu acho que antes disso, olhar para adaptar, tirar esse conceito negativo. Então, se a gente está carregando uma carga que diz que adaptar é errado, né, de que incerteza é ruim, de que é falho, aí a gente não vai se abrir para isso. Se abrir para esse lugar novo, totalmente. Grazi, eu queria perguntar para você que circula aí por muitas empresas, né, e tem muitos contatos com executivos de alto nível, você acha que as empresas estão preparadas para essa mudança, né, de ir para um caminho muito mais de co-criar, de compartilhar, para poder construir junto? Ou você ainda enxerga uma resistência no mundo corporativo com relação a isso que a gente está conversando? Olha, Rio, eu vejo as duas coisas. Eu vejo empresas que reconhecem que o mundo está muito complexo, que sozinhos eles não vão conseguir. Então, eles precisam juntar forças e não com vários agentes, porque é nessa diversidade de diferentes pontos de vista que você vai conseguir chegar a uma solução, e uma solução que seja pertinente para o maior número de pessoas, porque na diversidade você consegue realmente se conectar com aquelas diferentes pessoas que existem. Mas, claro, existem também as empresas que são super resistentes, que falam que querem, mas no fundo não querem, né? Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente faz. A própria economia comportamental explica bem isso. Mas os próprios resultados ruins, né, quando aparecem, forçam a mudança. Então, de novo, o status quo, é o viés do status quo. A gente costuma fazer sempre as mesmas coisas que a gente está acostumado a fazer, a não ser que venha uma motivação grande para mudar. E essa motivação pode ser uma dor, né? Normalmente, ela é uma dor, né? Então, um resultado ruim de uma empresa, a empresa está perdendo mercado, enfim, ela fala, pô, tem que mudar, ou senão eu vou morrer. Então é isso, mas cada vez mais eu vejo empresas que têm essa cultura de colocar as pessoas em primeiro lugar e não o lucro. Então, você vê claramente as empresas que têm essa predisposição ou não. Se uma empresa tem um objetivo financeiro, né? Se você pergunta para a empresa qual que é o objetivo da empresa, ela fala que é o lucro, você já vê que ela provavelmente vai ser uma empresa mais resistente, porque ela não tem a motivação que a motivação das principais empresas mais valiosas do mundo tem, que é como a Apple, enfim, que é você focar na necessidade humana, você focar na necessidade das pessoas. E o lucro vai vir como consequência, as vendas serão como consequência. Na minha pesquisa para o livro, eu vi que as pessoas confundem vendas com valor. Não, vendas não significa valor. Vendas é consequência de você gerar valor. Então, assim, não busque o lucro, busque realmente gerar valor para as pessoas. E essa é a divisão que eu faço. Então, claro, existem empresas que já estão nesse nível de maturidade mais elevado,
mas a grande maioria ainda sofre muito com esse olhar muito autocentrado, né? Ainda não evoluiu, o que eu chamo da iguana, né? Ainda não evoluiu para o conceito mais humano, que é a migração que eu falo de empresa iguana para empresa humana, né? Meninas, estamos quase no final aqui do nosso bate-papo. Quando a conversa é boa, o tempo passa e a gente nem percebe. Passou muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Mas eu queria pedir para você, Annalise, depois para você, Grazi, qual mensagem final você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para os nossos passageiros do nosso voo, né? Como que você acredita que é o melhor caminho, talvez, né? Entendendo que são vários caminhos, para equacionar essa álgebra da incerteza, e quem sabe muitos dos que estão nos ouvindo estão vivendo isso, né? Estão naquele momento de dar o passo, de dar uma mudança, de tentar um novo rumo. Que mensagem que você deixaria para eles? Acho que vou sintetizar um pouquinho do que a gente trouxe agora, né? Acho que a primeira coisa é não resistir à realidade. Ela está aí, não resista à realidade, aprenda com ela. E escuta esse chamado interno também. Nós temos sinais dentro de nós que a gente não escuta. Então, escuta esse sinal e se coloque em movimento com esse olhar de aprendiz, que isso com certeza vai te levar para lugares novos e interessantes. Bom, eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma outra ferramenta, tá? Que na verdade não é uma ferramenta, é um exercício super difícil, mas super importante. As pessoas podem achar um pouco até macabro, mórbido, mas super, te dá uma liberdade enorme, que é: escreva o seu obituário de morte, escreva o que você gostaria de ouvir quando você já não estiver mais aqui, qual que é o legado que você quer deixar, porque se você se dá conta do que você ainda tem por fazer, talvez você consiga fazer, ainda dá tempo de fazer, né? Aproxima esse deadline que está muito no infinito, mas não está muito, não. Ele vai chegar e aproveita para... Não existe resposta certa, cada obituário vai ser diferente e não vai ter um obituário final, né? Eu fiz esse exercício e não cheguei a nenhum obituário final, mas eu cheguei a eu tomei consciência do que eu gostaria de fazer ainda. Então, acho que tomar consciência é o principal, tomar consciência de onde eu quero chegar, de ter essa visão, né? E por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo faz sentido com o que eu quero chegar? Então, é um exercício que parece simples, é super difícil, porque você lidar com uma coisa que você não quer tocar nisso, né? Parece longe, mas não é, enfim, mas acho que só o fato de fazer esse exercício vai te esclarecer muitas coisas, de, puxa, eu ainda não fiz isso, eu quero tanto fazer isso, eu tenho tantos anos talvez para fazer isso, então vamos começar já, ou traçar um plano, né, de quais são as fases para chegar lá. Eu acho que esse exercício, talvez a morte signifique a nossa maior liberdade. Uau! Então a gente sai com um exercício aqui desse podcast. Vamos todo mundo refletir e pensar sobre algo que a gente não quer pensar, mas que certamente nos traz essa urgência, né? E essa noção de que a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Talvez dessa forma a gente consiga realizar mais, né? E realizar, como que a Ana mencionou, o que faz sentido para a gente, né? O que nos motiva de verdade, né? Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a participação da Grazi. Grazi, direto de Madrid, muito obrigada por ter falado com a gente. Obrigada, super prazer, adorei o papo. Muito bom. Adorei conhecer Ana. você, Annelise, muito legal. Também. Bacana o papo. Ana, quero agradecer você também pela disposição do teu tempo e por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Obrigada, adorei conversar com vocês sobre esse tema incrível. Muito bom. E é bacana a gente refletir sobre isso, né? São pontos que talvez só quando a gente para mesmo para ouvir, sentar e até fazer esse exercício que a Grazi deu para a gente de dever de casa, a gente consegue trazer essa consciência, né? E pôr luz em algo que às vezes a gente deixa ali escondidinho no escuro e não entra tanto em contato, né? E eu quero finalizar falando que aqui na Copa Astur a gente já gravou 2 podcasts, um sobre saúde mental, onde a gente fala muito sobre mindfulness, sobre meditação, sobre como trazer essa percepção do momento presente, que foi uma das coisas aí que vocês trouxeram. E também a gente falou um outro podcast sobre diversidade, né? E como a diversidade é importante para trazer essa inovação também, né? Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, a gente já tem esse material, a gente já tem esse conteúdo, onde a gente compartilha alguns insights com outros convidados que participaram com a gente.
Hoje a gente se aprofundou um pouco mais, né, nesses vieses comportamentais que nos fazem agir como a gente age, né? E fica aqui o nosso convite para todos vocês se aprofundarem nessa jornada, porque afinal, só entendendo como a gente pensa, a forma como pensamos, a gente pode mudar como a gente age, a maneira como agimos, saindo do automático para protagonizar a nossa própria jornada. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo, mas não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Muito obrigada! Esse podcast é apresentado pela Copastur.